Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, como o pastor Hugo propôs, hoje pela manhã nós iremos considerar algumas questões pertinentes à igreja e teremos dois momentos, dois temas, proposto pelo pastor Hugo. E orando ao Senhor, pedindo direção, o Senhor me direcionou a dois textos, não somente a dois, entre outros, mas a princípio, nesse primeiro momento, como tema, a graça em meio às tempestades, eu estava orando e considerando um texto bastante conhecido, que é o Salmo 23. Essa questão da graça do Senhor em meio às tempestades, em meio às adversidades, é melhor expresso na vida de Davi, bem como da igreja, à luz desse salmo que é tão conhecido e talvez até o mais amado, pois muitas pessoas olham para esse salmo, se identificam com ele. Entretanto, o salmista Davi, ele traz alguns elementos nesse salmo que muitos não conseguem perceber, muitos até se distanciam daquilo que inicialmente é colocado pelo salmista Davi. Então, o tema, é a graça em meio às tempestades. E o texto base que nós iremos considerar é o Salmo 23. Salmo 23. Acredito que a minha versão é diferente da de vocês, mas obrigado, meu irmão. Por favor. Não, vou deixar aqui para apoiar, Que aí, pastor alto. Salmo 23. Vamos fazer uma leitura responsiva, embora a minha versão seja diferente da de vocês. Eu vou ler os versos ímpares, vocês leem os pares. E assim sucessivamente. Salmo 23, leitura responsiva. Eu leio os ímpares e vocês os pares. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Minha oração é que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que todos nós sejamos edificados. Eu que estarei falando, vocês que estarão ouvindo, mas o ponto é que tanto aquele que fala como aquele que ouve tem uma participação neste momento de instrução bíblica. Geralmente as pessoas pensam que os ouvintes são passivos, mas não o são, porque vocês têm que se esforçar para entender, têm que lutar para evitar as distrações e assim apreender tudo aquilo que está sendo enunciado. Pois bem, meus irmãos, então que todos nós venhamos cumprir o nosso papel respectivamente para que sejamos assim instruídos e edificados. Meus queridos, a graça em meio às tempestades. O Salmo 23, ele fundamenta bastante essa questão. Ou seja, em meio às adversidades, em meio às turbulências, o que é distintivo é a presença de Deus em nossas vidas. E é isso que o salmista está dizendo. Pois nós sabemos que nós estamos vivendo dias turbulentos.
Muitos, infelizmente, foram acometidos pelo Covid e não está mais entre nós. Estão com o Senhor. Outros, infelizmente, por desprezarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se encontrarão com Cristo para juízo eterno. Aqueles que ficaram em Cristo Jesus estão em consolação, porque o Senhor os assiste em meio a esses sentimentos tão devastador que é a perda de um ente querido. Seja enfermidades físicas, né, turbulências econômicas, divisões por opiniões políticas, ou seja, nós estamos cada vez mais nos envolvendo com determinadas questões que tendem a nos afastar, a nos enfraquecer e muitas das vezes até diluir a nossa fé no Senhor. Por exemplo, muitas pessoas, ao decorrer da pandemia, ao invés de depositarem a sua confiança no Senhor, confiaram na provisão que o Estado poderia oferecer. Outras pessoas acreditaram em si próprio, pois muitas das vezes, né, alguns tinham, né, um bom plano médico, uma economia guardada, né, um dinheiro ali guardado, estavam bem estáveis em todos os sentidos. E o Senhor, nesse momento, né, que a igreja estava distante uns dos outros e privados de cultuar o Criador dos céus e da terra, essas pessoas não sentiram falta alguma. Por quê? Porque estão naquele processo de secularização. Então, os elementos daquilo que Davi nos apresenta no Salmo 23 não tem muito sentido para as suas vidas. Outros, entretanto, que estavam passando por adversidades, turbulências, se apegaram ao Senhor. Porque olhavam para o homem e sabiam que o homem é falho. Olhavam para o Estado e sabem que o Estado pode sucumbir. Porque se a economia não está gerando dinheiro, o Estado que vive da economia pode deixar a desejar e muitas das vezes até trair aqueles que se socorrem nessa esfera. Meus queridos, uma realidade na vida do cristão. As tempestades, as adversidades, as perseguições, a frieza espiritual. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós nos apegamos a esses caminhos turbulentos, quando nós nos vemos passando por esses momentos difíceis, quando nós nos apegamos à graça do Senhor, certamente nós iremos ter força em meio à fraqueza. Mesmo passando por privação de pão, o Senhor será o nosso contentamento e nele nós nos daremos por satisfeitos. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Então o Salmo 23 nos mostra uma relação pactual entre o Senhor e o crente. E essa relação revela riqueza de provisão. Jesus Cristo, ele disse que no mundo nós teremos aflições. O Senhor, ele deixou bem claro que, por causa do seu nome, nós seremos caluniados. Pessoas irão nos perseguir sem motivo algum. E como Pedro diz na sua epístola, nós, justos, piedosos, muitas das vezes seremos maltratados, injustiçados, mesmo agindo debaixo da verdade. Então são nessas tempestades que a fé do cristão, a sua relação com Deus, se intensifica. Por quê? Porque em meio a tudo isso, ao invés de olhar para Ele, ao invés de Ele se socorrer no Estado, ao invés de Ele depositar toda a sua confiança em terceiros, Ele entende que Ele tem uma relação com o Senhor. E essa relação é uma relação de aliança, de pacto. É por isso que Ele sabe que sempre haverá provisão. Porque o Senhor não somente é o seu Deus, mas também aquele que é pastor e amigo. Meus amados, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo alguns versículos bíblicos que revelam como se dá a graça de Deus em meio a tempestades. Mas eu quero deixar algo bem claro para você, já de início. Essa realidade aqui, que o salmista que o salmista experiencia no Salmo 23, só é possível, só é uma realidade na vida daqueles que têm uma relação com Deus.
Porque o apóstolo Paulo, assim como em muitos textos bíblicos, vai dizer que todo ser humano tem uma relação com Deus. Seja uma relação de paz mediante Jesus Cristo, e paz significa também reconciliação, ou uma relação de inimizade. Todos têm uma relação. Mas o que o salmista traz aqui é que essa relação, a relação de pacto entre o seu Senhor e o servo, entre o Senhor e o crente, se dá porque, essa relação de provisão, se dá porque há uma relação com Deus, com o Criador dos céus e da terra, com um pastor, que também é amigo. Então, por mais que algumas pessoas coloquem o Salmo 23 nas suas geladeiras, por mais que algumas pessoas se apeguem a alguns versículos bíblicos desse salmo aqui, e queira colocar em seus carros, né, em seus cadernos, ou em qualquer outra estampa visível, quadro visível, entretanto, esses elementos aqui só são uma realidade na vida daqueles que têm uma relação com Deus. Caso contrário, podem dizer que o Senhor é o seu pastor. Podem até procurar essa provisão, mas se não tem uma relação pactual com o Senhor, isso aqui não será uma realidade. Né? Podem até tatuar em seus corpos, mas se não tem uma relação com Deus, aquilo que o salmista descreve não será possível. Porque isso só é vivenciado na vida daqueles que têm uma relação com o Senhor. Pois bem, meus irmãos, logo nos versos 1 ao 4, o salmista, ele vai dizer que o Senhor é o seu pastor. Lembrando que era comum entre os israelitas, né, se identificarem com o Senhor, com Deus como o Senhor. Por quê? Porque Deus coloca colocado no meio do povo como aquele que é criador, como aquele que sustenta, como aquele que efetivamente é ajudador. Aquele que é todo poderoso para criar, sustentar, governar. Mas quando os israelitas, né, quando o povo do Senhor se identificavam melhor com Deus, não somente como um Deus criador, mas como aquele que além de criador se relaciona, eles se referiam a ele como Senhor. Então a primeira coisa que o salmista declara no início do salmo é que o Senhor, ou seja, aquele que é criador, mas aquele que tem uma relação pactual com os seus servos, é identificado dessa forma, e isso é bastante significativo. Não, o Senhor, ele não é somente o Deus criador e sustentador, mas é aquele que imanentemente está em contato, está em relação com os seus servos. É por isso que o salmista, a princípio, ele já diz: o Senhor é o meu pastor. E as metáforas que o salmista Davi vai usar nesse salmo é bastante expressivo, porque mostra essa relação, esse contato, esse envolvimento do Criador dos céus e da terra com aqueles que indignamente não merecem a sua presença, mas que estão em relação com ele. Então, perceba que quando o salmista diz que o Senhor é o seu pastor, ele tem isso em mente, né? Que é a ideia de Senhor, aquele que tem uma relação de pacto, aquele que tem uma aliança com o seu povo, aquele que prometeu, jurou, através do seu próprio nome, que qualquer existência de salvação e manutenção da mesma se dá efetivamente pelo cumprimento desse Deus gracioso. Só que ele não fica só nisso. A primeira coisa que ele estabelece é que, para nós vivenciarmos a graça em meio às tempestades, é necessário ter uma relação pactual com Deus. E ele diz que esse Senhor é o seu pastor. Aí ele passa a listar a função do pastor em relação às ovelhas. Lembrando que esse salmo aqui é um salmo de relação, de relacionamento, de envolvimento, de comprometimento com Deus em relação ao seu povo, com o seu povo. É por isso que ele diz: o Senhor, ideia de pacto, né? É o meu pastor, nada me faltará. Ou, de nada tenho falta. Então, a primeira coisa que ele reconhece é que esse Deus de pacto, que entra em relação com os seus servos, ele é um pastor divino. Embora ele queira, né, através de figuras, expressar conceitos, né, o salmista ele está dizendo que, olha, o nosso Senhor, ele não é aquele outro,
aquele que está acima dos céus e da terra e que não tem nenhum contato conosco. Pelo contrário, ele está em relação direta conosco, e isso é melhor expressado na figura do pastor, principalmente pelas suas funções. Pois eu, como ovelha, eu me considero como aquele que eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque eu tenho um Senhor, eu tenho um pastor que cumprirá a sua função, pois eu sou suas ovelhas. É claro que vocês devem ter ouvido muito, né, a questão da miopia da ovelha, que a ovelha depende do pastor. Isso é significativo, e é muito importante as aplicações, sem sombra de dúvida. Mas o ponto central aqui é o Senhor das ovelhas. Não é as ovelhas em si, embora as ovelhas sejam relevantes para a compreensão do texto. Mas o ponto do salmista aqui é que esse Senhor, Criador dos céus e da terra, ele é pastor. E como pastor, ele transmite essa confiança às suas ovelhas, a ponto das ovelhas entenderem que elas não têm falta de nada. Meus irmãos, deixa eu já fazer logo uma contextualização aqui para nós a princípio. Porque essa questão de necessidade e contentamento é algo característico do povo de Deus. Entretanto, nós devemos considerar a prioridade em termos de necessidade e contentamento. Porque o mundo, muitas das vezes, vai inculcar em você uma necessidade que não é uma necessidade real. Por exemplo, né, eu tenho um celular, Motorola, está todo rachado, né, das quedas. Eu preciso trocar de celular? Eu preciso. Mas não é uma necessidade a ponto de que eu tenha ou considere a minha confiança abalada no Senhor. Entretanto, o mundo, apesar disso, né, o mundo cria essa necessidade. Como? Dizendo que os celulares de últimas gerações é top, tem muitas ferramentas, muitas utilidades, e o mundo causa em você uma necessidade que realmente você não tem. Então, quando o salmista ele considera a questão das necessidades, prioritariamente ele vê que o Senhor, como seu pastor, lhe transmite essa confiança de tal forma que ele não tem falta de nada. Embora ele vá precisar de muitas coisas, porque ao decorrer dos salmos nós vemos os salmistas apresentando as suas necessidades, as suas aflições, né, suplicando por livramento, socorro, fortalecimento. O salmista ele tem em mente que com o Senhor essas necessidades assumem o devido lugar. Ou seja, eu posso comprar um outro celular, mas há questões mais essenciais do que um celular de última geração. E por mais que eu esteja precisando de um celular novo ou de qualquer outra coisa material, aquilo ali realmente não é tão necessário a ponto de eu me entristecer. Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida de consumo e que, quando não têm as suas necessidades preenchidas, quando não atingem o seu consumismo, elas se sentem fracas, infelizes, e só se sentem realmente realizados quando estão comprando, adquirindo alguma coisa. Então, meus irmãos, o Senhor, que é o nosso pastor, nos transmite essa confiança de tal forma que nós podemos se olhar para Ele e termos essa certeza transmitida por Ele que nós não temos falta de coisa alguma. Por quê? Por que que o salmista considera o Senhor como um pastor divino, que lhe transmite essa confiança e estabilidade interna a ponto de ele olhar para suas necessidades e não ver as suas necessidades como algo absoluto, por causa das funções. As funções do pastor. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 15, versículo 13. Êxodo 15, versículo 13. A declaração do salmista no versículo 2 nos remete a essa ideia de guia,
direcionamento. Êxodo 15, versículo 13. Êxodo 15, 13 diz assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então, quando o salmista ele diz, ele, né, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. João, lá em Apocalipse, ele retrata, né, esse descanso para a alma na pessoa de Jesus Cristo, Apocalipse 7,17, né, fazendo referência ao Salmo 23, versículo 2. Ou seja, o salmista, ele olha para o passado e diz, quem é o Senhor? O Senhor é aquele que libertou o seu povo, providenciando juízo aos opressores e sustento aos oprimidos. Então, a nação de Israel que foi guiada da liberdade à conquista, só presenciou essa realidade de provisão por causa de Deus neles. E Davi, ele sabe disso. Então, ele se volta para a história e diz, o Senhor é aquele que nos leva, é aquele que nos conduz a repousarmos em sua santidade. E lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, através do seu apóstolo, retrata que ele nos traz esse descanso para a nossa alma, esse refrigério para a nossa alma. O que é que o salmista está dizendo aqui? Que o nosso Senhor, como pastor divino, no cumprimento das suas funções, ele nos sustenta materialmente. E vale ressaltar, meus irmãos, que o Senhor, ele tem uma promessa conosco com relação à subsistência. Em nenhum momento o Senhor ele promete prosperidade a todos os seus filhos. No sentido de que, olha, você é meu filho, então você vai ser rico. Você é minha filha, então você vai ascender profissionalmente de tal forma que você vai conquistar tudo aquilo que você tem. A promessa do Senhor com relação à nossa subsistência é o pão nosso de cada dia. Ou seja, é o básico. Agora, é claro que você pode conquistar todas essas coisas. E ao conquistar, você conquistou por causa da graça de Deus. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que o Senhor, como nosso pastor divino, nas funções do seu pastoreio, ele nos sustenta materialmente. Não somente materialmente, mas espiritualmente e moral. Versículo 3, refrigera minha alma. E a ideia de refrigeração aqui pode nos conduzir a arrependimento, a convicção de pecado. No sentido de que eu veja onde eu estou falando contra o meu Senhor, confesso as minhas falhas, evidencio um arrependimento genuíno, arrependimento que Ele mesmo dá, e assim a minha alma passa pelo refrigério. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então vejam, meus irmãos, que ele nos sustenta materialmente e no campo espiritual e moral também. Então, olha como o Senhor está completamente envolvido com os seus servos. O problema é que muitas das vezes nós estamos mais atentos a este mundo do que ao Senhor. Confiamos mais naquilo que nós podemos produzir do que no Senhor. E quando nós olhamos para Deus, olhamos para Ele somente como aquele que pode nos sustentar materialmente. E a questão espiritual e moral? Porque o salmista, ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E Jesus, ele disse, no Sermão do Monte, né, na oração que ele ensinou aos seus apóstolos, né, que uma das questões que nós devemos pontuar é que o nome dele deve ser honrado. E como é que o nome dele é honrado? Quando nós vivemos a sua palavra, quando nós obedecemos a sua lei. Então percebam, meus irmãos, que o sustento do Senhor para nós não é só material, é espiritual e também moral. Então, refletindo sobre nossa vida piedosa, como é que está a nossa prática diante desse mundo de pecaminosidade? Como é que estão os nossos olhos diante daquilo que se apresenta-nos nas redes sociais?
quando nós nos dobramos ao Senhor, pedimos somente por questões materiais ou também por mudança de caráter, transformação de conduta, fortalecimento espiritual. Então veja que o salmista, ele faz com que a existência das ovelhas, do homem, repouse tão somente na provisão divina no campo material, espiritual, moral e também físico, que é a questão do versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nas funções do pastor divino, há sustento material, espiritual, moral e físico. E olha que Davi, mais uma vez, ele vai completamente de encontro àquele cristianismo de glória que nós temos contemplado até então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi, ele está dizendo aqui de momentos de turbulência. Momentos onde a vida é temerária. Momentos onde nós olhamos para as coisas ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor, e parece que só há sombras, trevas e perdas. Mas o que é que o salmista está dizendo? Ainda que eu ande por esses caminhos turbulentos, eu não temerei. Porque o Senhor, Ele me sustenta. Porque o Senhor está comigo. E o seu bordão e o seu cajado me consolam. Todas as ferramentas do pastor estão à disposição das ovelhas. Olha, meus irmãos, como o salmista, né, na sua relação com o seu Senhor, descreve o envolvimento de Deus para conosco. E nós, como ovelhas do seu pastoreio, somos completamente beneficiados, privilegiados em todos os sentidos. Material, espiritual, físico. Meus irmãos, aplicando aqui algumas coisas para você, né? Se o seu Senhor é guia, médico e protetor, por que então você confiaria em outros deuses ou em você mesmo? Porque Davi, ele está dizendo que esse pastor, ele é guia, ele é médico, ele é protetor. E esse pastor, ele não é um homem que está ali à mercê das circunstâncias aleatórias temporais, como um pastor humano. Ele é um pastor divino, ou seja, ele não depende de circunstâncias temporais para prover o sustento necessário das suas ovelhas. Caso contrário, elas irão perecer. Ele é um pastor divino, que tem funções peculiares, como o pastor exerce, entretanto, ele se sobressai a tudo isso. Então, por que que a igreja vai confiar de forma absoluta no Estado? Por que que a igreja vai confiar na sua poupança? Por que que o cristão vai confiar nos seus esforços físicos? Não há motivo para isso, porque tudo isso é falho, tudo isso é frustrante e fadado ao fracasso. Como a parábola do homem rico, né? Como Jesus ensina. Jesus, ele diz, olha, havia um homem que ele plantou, que ele cultivou, que ele colheu, a ponto de chegar à conclusão que ele deve destruir os seus celeiros e construir maiores. E ele fez isso. E quando ele tinha em bonança, o que foi que ele fez? Agora eu vou descansar, vou usufruir de tudo aquilo que, aos meus próprios esforços, provi para mim. E o Senhor diz, tolo, hoje pedirão a tua alma, e para quem a tu tem guardado ou reservado? Então percebam, meus irmãos, que o nosso Senhor como pastor, ele não aceita ser dividido com outros deuses. Esse Senhor pactual aqui, que traz graça em meio às tempestades, ele não aceita ser colocado em segundo plano, ser considerado como uma opção. Ele é a única solução para a nossa existência, sobrevivência, subsistência. Então, jamais confie em homens, em si próprio, ou em qualquer outra esfera que porventura venha lhe mostrar uma solução, através de propostas sociais,
auxílios, né, que são tão efêmeros. Não deposite sua confiança nisso, mas no pastor de sua vida. Porque, meus irmãos, sua única fonte segura e inesgotável de subsistência, o Senhor. E você crê nisso de fato? Porque são muitos aqueles que dizem que acreditam no Senhor, que Ele é provedor, mas geralmente depositam suas confianças naquilo que possuem. Olha, eu tenho um dinheiro guardado para eventuais pandemias posteriores. Ou seja, e não é errado você se precaver com essas circunstâncias. O que é errado é você depositar sua confiança absoluta nessas questões. Então, nós só iremos usufruir de fato de tais bênçãos se nós tivermos uma relação pactual com o Senhor, como eu disse a princípio. Esse salmo, ele só é vivenciado por aqueles que exercem uma fé em Cristo, por aqueles que de fato têm uma relação com Deus. Mas veja que o salmista, ele aprofunda a relação, a intimidade das ovelhas com o pastor. Pois ele passa da metáfora, né, do pastor, né, cumprindo o seu propósito, né, as suas funções, para a figura do amigo, né, o que evidencia mais intimidade ainda. Pois não é somente aquele que está provendo subsistência, mas é aquele que se satisfaz na companhia daquele que se beneficia com tudo isso. Então, do versículo 5 ao versículo 6, o salmista ele passa do Senhor pastor para o Senhor amigo. E ao fazer isso, ele descreve como se dá ainda mais essa provisão graciosa. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, eu não vou me deter aqui em algumas questões culturais, porque você já deve ter ouvido bastante. Mas a questão é que, quando Davi ele fala de mesa, óleo e cálice transbordando, ele está falando de uma ascensão espiritual, ele está falando de uma provisão progressiva. Quanto mais o Senhor dá, mais ele se compraz em conceder. E tudo isso é o Senhor quem está favorecendo, concedendo às suas ovelhas. Na mente de Davi, não há uma relação espiritual fria, escassa, estéril, mas uma relação íntima, de envolvimento profundo. Então, quando ele diz que o Senhor prepara, né, uma mesa na presença dos seus adversários, né, que o unge com óleo, né, que o seu cálice transborda, ele está falando dessa amizade que evidencia, que manifesta provisão em todos os sentidos, em todos os aspectos. É como em outra oportunidade eu estava falando para o meu filho, olha, prosperidade não se restringe a muitas posses. Porque um cristão, ele pode viver com um salário mínimo, que é muito pouco, mas mesmo assim ser próspero. Porque a prosperidade não significa abundância de bens materiais. A prosperidade reside no fato de você viver com aquilo que você tem, com contentamento na presença de Deus, sabendo que aquilo que você tem foi Deus quem lhe concedeu. Então, você, como mordomo de Deus, você administra de forma fiel. Você louva o Senhor no pouco. Então, a prosperidade não se resume a muitos bens, mas como você lidar com aquilo que você possui, mesmo sendo pouco. Então, o Davi ele está dizendo que na trajetória humana, o Senhor sempre vai nos favorecer. E o favorecimento aqui não é sermos ricos como Salomão foi, mas nos darmos por satisfeitos e termos como em contentamento toda a subsistência básica que ele tem nos concedido, e isso em gratidão a ele. Então o salmista ele está dizendo que a nossa existência é extremamente favorecida pelo Senhor. E novamente ele fala de uma riqueza espiritual. Porque, meus irmãos, o nosso envolvimento com Deus não é só material. E Davi ele expressa isso, dizendo o seguinte, versículo 6, bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí na parte final do versículo 6, ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha como Davi fala da sua relação com Deus. Melhor, como o Senhor se relaciona com ele. E Davi, ele tem essa consciência de que a provisão graciosa de Deus se dará quando ele for acometido por turbulências, vale da sombra e da morte, quando ele for perseguido por inimigos, mas na presença dos seus inimigos. O Senhor que está presente lá no vale da sombra e da morte, também está presente quando ele estiver cercado por inimigos. E o salmista, ele ainda diz, olha, que o Senhor lhe prepara uma mesa na presença dos inimigos. E bondade e misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Riqueza espiritual. E quando ele diz que ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre, há uma ideia de relação aqui, tabernáculo, templo, mas também uma comunhão para além deste mundo. Então, Davi, ele é completamente grato ao Senhor por todos os privilégios concedidos, que é a ideia do final, né, do versículo 6. Meus irmãos, e a melhor provisão, a melhor riqueza espiritual que nós temos por parte de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. E Jesus, quando ele vai falar da nossa relação como seus discípulos, ele não está dizendo que nós iremos dizer que nós somos discípulos dele. Olha, eu sou crente, eu sou discípulo de Cristo. Ele diz que quando nós nos amamos, as pessoas veem que nós somos discípulos de Cristo, pelo amor que nós desempenhamos uns para com os outros. Então, Cristo, ele muda toda a nossa condição espiritual. Ele muda o nosso estado diante de Deus. E como pastor de nossas almas, ele muda toda a nossa estrutura. Na nossa relação com Deus, porque ele entrou em contato conosco, fazendo uma aliança conosco, nós que não nos inclinávamos em direção a ele. Ele mudou a nossa relação com nós mesmos e uns com os outros. E ele mudou também a nossa relação com a humanidade, com o nosso próximo, com o mundo criado. Olha o que esse pastor fez. Então percebam que o cristão, ele pode passar por inúmeras adversidades, mas a sua confiança no Senhor jamais irá sucumbir, porque ele confia nesse pastor divino. Ele pode estar até num leito de hospital, sabedor de que vai morrer, mas há uma alegria no seu íntimo. Há algo no seu coração, que é o Espírito Santo derramado nele, que ele traz convicção e certeza de que, naquele momento de enfermidade, de sofrimento, de perda, ele está caminhando para algo glorioso, porque o pastor está com ele. Então, meus irmãos, como foi a sua vida no meio dessa pandemia? Quantos relatos eu não ouvi de cristãos que se acordavam no meio da madrugada para higienizar as mãos? Estavam completamente tomadas, né, pelas turbulências e pela supervalorização que a mídia deu a essa enfermidade. Foi uma doença terrível, sem sombra de dúvida, e que vai deixar sequelas. Daqui a 100 anos será narrado esses feitos. Então, mas como esses cristãos se comportaram em meio a essa adversidade? Pessoas que se excluíram da comunhão dos santos, não confiando no pastor divino. Uma coisa é nós observarmos tudo aquilo que o governo acha interessante para minimizarmos os efeitos nocivos dessa enfermidade. E devemos observar. Outra coisa é nós ficarmos atormentados com receio de pegar. Sendo que é impossível, o Brasil é um continente, a nossa cultura é completamente diferente da do Canadá. Então, como essas pessoas se comportaram nessas situações? Você, a ponto de querer
perder o contato com o seu filho, com sua esposa, com medo de transmitir ou que ela lhe transmita, sendo que você até passou por vacina, digamos assim, né? Porque tem pessoas que mesmo sendo vacinadas ainda estão com aquele espírito de atormentados. E eu não me refiro aqui a espírito maligno, mas aquele sentimento, aquela sensação interna de que não há paz, de que não há segurança, de que não há esperança. Muitos cristãos se comportaram assim. Outras buscaram o Senhor em meio a essas turbulências. Mas logo que as coisas foram se flexibilizando, abandonaram Deus. Quantos cristãos eu não recebi, supostos cristãos, né, eu não recebi na igreja? Pastor, eu quero ser membro da igreja. Pastor, eu quero servir a Cristo. Eu estava distante. Né? Minha esposa na faculdade, eu também, nós nos distanciamos de Deus. Agora estamos trabalhando, ainda não temos uma comunhão com o Senhor. Então, tudo isso nos alertou para isso. E eu, né, com cautela, sabendo que conversões produzidas na emoção, quando a emoção passa, essas conversões também passam. Então venha para a igreja, ouça a palavra, sirva a Cristo aonde você estiver, no seu trabalho, em casa, aqui na igreja, mas até você ser recebido como membro, há um processo, então vamos aguardar. Sumir essas pessoas. Por quê? Porque elas confiaram em Deus somente para provisão material. Muitas das vezes somente para o sustento físico, provisão física, sustento físico. Porque estavam com medo de morrer, mas se esqueceram do provedor espiritual, daquele que transforma o coração. Então, meus queridos, eu quero concluir esse primeiro momento trazendo mais algumas aplicações aqui para nós. Para sermos mais exatos, 4 aplicações. A primeira, qual relação você possui com o Criador do Universo? Pastor amigo ou totalmente outro? Tem pessoas que só se lembram de Deus quando estão em adversidade. Na bonança se esquecem dele. Alguns cristãos que estão usufruindo de bonança material. Mas como disse Spurgeon, os seus bolsos não são convertidos. É por isso que são incapazes de ajudar a igreja financeiramente e de ajudar o próximo em termos de generosidade. Por quê? Porque são avarentos. Então, que tipo de relação nós temos com o Senhor? O pastor amigo, como descrito no Salmo, o Cristo gracioso que nos transformou e que nos proveu uma riqueza espiritual para além dessa vida, ou como aquele Deus estático, né, que parece que não se importa com o que nós passamos. Reflita sobre isso. Então, segunda aplicação. Sua vida evidencia privilégios concedidos pelo Senhor ou a sua vida é a mesma de anos atrás? Porque quando nós olhamos para o salmista Davi, na sua juventude, nós vemos um jovem comprometido com as funções que o seu pai lhe deu. Cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas contra urso e leão. Como súdito de Saul, ele foi fiel, embora Saul fosse um traidor. Então, percebam que, à medida que nós analisamos a vida de Davi, nós percebemos claramente que há uma mudança em todos os sentidos. Até mesmo quando ele caiu em adultério. Quando confrontado, ele não matou o profeta, como outros reis fizeram. Ele não fez como outros reis que, ao ouvirem juízo de Deus, lançaram o profeta Jeremias numa poça ali de lama para morrer às mínguas. Não, ele ouviu e se arrependeu. Até nisso, nós vemos maturidade e firmeza em Deus. Então, a sua vida espiritual tem mudado ao decorrer dos anos? Ou é a mesma de anos atrás? Porque a provisão de Deus para a sua vida é em todos os sentidos. Material, físico e também espiritual. Porque Cristo, como centro da sua vida, do seu coração, dos seus interesses, certamente quer que você cresça na graça e no conhecimento. E se você tem retrocedido ou você está estagnado, você está em pecado contra o Senhor. Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça espiritualmente. Terceira aplicação. Suas orações, bem como vida, revelam uma vida de gratidão ao Senhor. Porque o salmista, ele conclui
né, com esse ar de gratidão ao Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando ele fala de perpetuidade na casa do Senhor, reconhecendo os privilégios concedidos pelo pastor amigo, ele tem em mente que, ao estar na casa do Senhor, ele está porque ele é grato. Então, essa permanência no templo, no tabernáculo anterior ao templo, nos traz essa ideia de gratidão, de voltar para se regozijar por aquilo que já obteve. Então, até quanto você é grato ao Senhor? Né? Se de repente o pastor Hugo pede para você orar por gratidão a Deus, você é aquele que, Senhor, eu te dou graça por tudo, e já encerra? Ou você sabe de fato ser grato ao Senhor por tudo aquilo que nós, a igreja, tem recebido? Davi disse que sua alegria e satisfação estava na permanência de sua vida na casa do Senhor. E qual importância você tem dado ao Senhor na comunhão dos santos? Meus irmãos, nós vivemos um individualismo sem precedentes. Né? Em um segundo momento eu vou falar algumas questões sobre isso, mas Davi, ele trata sobre essa provisão espiritual que Deus dá, não somente a ele como indivíduo, mas também como povo pertencente a uma aliança com Deus. Então, que relevância, que importância você dá à comunhão dos santos, à casa do Senhor. Porque nós estamos naquele contexto, né? O lugar não importa, importa sim. Nas Escrituras há inúmeros ensinos sobre lugar. Inclusive o livro de Apocalipse encerra-se com o lugar. A Jerusalém descendo dos céus para a nossa habitação perpétua com Cristo. Né? E lá nós iremos provar do fruto que nos foi privado lá no Éden. Então, as Escrituras falam de lugar sim. E possivelmente, geograficamente, o Éden, né, ficava, devido à região geográfica lá narrada por Moisés, ficava em um monte. Então, a lei foi dada em cima de um monte. Então, as Escrituras falam de lugar, sim, a importância de um lugar. Entretanto, a adoração ela não está restrita a um lugar ou a um tempo. A adoração é para além dessas limitações. Mas, as Escrituras dão, sim, importância a um lugar, a um templo. Não que isso seja o ponto prioritário da nossa comunhão com o Senhor. Porque nós estamos provando de comunhão agora aqui. Mas o lugar também é importante. Então, saiba que você deve sim considerar a comunhão dos santos, não com desdém, mas com máxima relevância. Porque está do seu lado aquele por quem Cristo morreu. Então não é qualquer pessoa que está do seu lado. Né? Geralmente eu chamo Thomas, né, o meu filho recém-nascido, de príncipe. Porque ele é um príncipe mesmo, porque eu sou rei. Né? Nós, né, fomos constituídos sacerdotes, profetas e rei. Então nós somos, né, nós devemos olhar uns para os outros, não com aquele olhar de desdém, desprezo, né, como aquela pessoa fosse inferior a nós, mas com um olhar, meus irmãos, elevado. Então é o meu irmão, é a minha irmã, todos nós somos reis, sacerdotes e profetas. Então a comunhão dos santos é algo de extrema importância para a vivacidade da nossa experiência com Deus, experiência espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Né, peço que você se coloque de pé para nós orarmos, né, agradecendo ao Senhor. E teremos aí um intervalo, não é isso, pastor? E logo voltaremos para o segundo estudo, que é mais, né, aplicativo e mais problemático. Oremos. Senhor, queremos te render graça pela tua palavra revelada. Queremos te agradecer por esse salmo composto pelo teu servo, lindíssimo, instrumento teu. E esse salmo foi preservado para que tenhamos esperança e firmeza, além de convicção, quando nós formos acometidos por tempestades. Pois a tua graça, Senhor, sempre há de abundar em nossas vidas. Pois o teu Espírito que foi derramado em nossos corações, bem como o teu amor, há de nos conduzir a olharmos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós vivemos, Senhor, que nós venhamos viver as implicações desse pacto, dessa aliança, na vida diária, na vida comum, nos afazeres simples. Que nós venhamos olhar para Ti, não somente como aquele que nos concede posses materiais, mas como aquele que preserva-nos,
como aquele que nos sustenta, como aquele que molda o nosso caráter, como aquele que transforma-nos cada vez mais para que nós venhamos experienciar, provar, degustar de uma vida espiritual tão profunda, significativa e maravilhosa. Assim, Deus, aplica a tua palavra no nosso coração e nos conduz a um viver santo, piedoso, firme na tua palavra, pois, apesar de qualquer circunstância alheia, causada pela entrada do pecado e morte neste mundo, nós estamos caminhando para novos céus e nova terra. Então, traz consolo, traz esperança, traz restauração e provê tudo aquilo que o teu povo necessita para se sobressair, Deus bendito, a todas as influências do mundo, de Satanás e de si mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.